outro alguma coisa forjada para esconder outra coisa. E o terceiro é só um false flag, ou não sei qual é o nome. Como que é? Ops, lá o... PSYOP, Operação Psicológica. Né? Operação Psicológica, para vir alguma coisa de dominação, uma coisa bem maior, assim. Então, quando a gente conecta com outras falas, né? Deixa eu citei o Jeremy Corbell, que falou que o maior segredo da humanidade é que tá vindo uma falsa invasão alienígena, mas é para ninguém acreditar. E ele falou que estava arriscando a vida falando isso. O Stephen Greer também fala isso. Ele diz que o Stephen Greer diz alienígenas existem, mas eles vão forjar uma invasão alienígena dizendo que são alienígenas do mal para unir a humanidade e criar um governo global. E aí o Stephen Greer, ele entrevistou e tem na internet a palestra de uma americana chamada Carol Rosin. R-O-S-I-N, Rosin, Carol Rosin. Que é? A Carol Rosin, ela foi secretária do Wernher von Braun, que era aquele major da SS lá do Hitler que foi levado para os Estados Unidos na Operação Paperclip e criou a NASA, né? Então esse cara, o Wernher von Braun, que manjava muito das coisas, né? Tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, no seu leito de morte ele disse para a sua secretária Carol Rosin que seriam inventados vários inimigos da humanidade e o plano final seria usar esses inimigos inventados para criar um governo global, único global. Primeiro seriam os russos, depois os terroristas islâmicos, depois os meteoros, aí eu não olhe para cima, né? O filme, e depois uma falsa invasão alienígena. E essa falsa invasão alienígena faria com que a humanidade, acreditando que estava sendo invadida, se uniria e escolheria um governo único global. Assim como a gente vê no filme, não só no Independence Day, mas no filme A Chegada também. A Chegada, eles se reúnem, tem um comitê para poder lidar com essa questão, né? Um comitê mundial, né? É, isso, para poder representar a humanidade perante esses seres. E tem alguma coisa nesse filme que eu não lembro, que os chineses não concordam e a menina consegue convencer eles. Faltava só o... Eu não lembrava desse detalhe. Eu não sei se eles não estão colaborando com as informações. Acho que é Amy Adams, né? A atriz, né? Aí ela sabendo... Porque aí é complicado, porque devido à linguagem dos alienígenas, não existe passado, desenho, presente e né? futuro, né? Tá tudo conectado. Então ela tinha uma informação do futuro que ela joga pro presente e convence o chinês a cooperar. A entrar na jogada. Entendi. Então, Vilela, é extremamente estranho você ver como é que essa série ou essa trilogia de livros estão virando realidade diante dos nossos olhos, né? Logo que a série foi lançada em 2024, os aceleradores de partícula começaram a apresentar problemas, assim como na série, e hoje a gente está vendo o sumiço dos cientistas, não só nos Estados Unidos, mas na China também, né, Vilela? Esse que é o problema. Não é só por aqui, não. Só que na China é mais complicado, né? Porque muitos dos cientistas chineses de ponta que estão sumindo, eles botam assim, causa não revelada, doença súbita. O governo ainda fala assim, morreu servindo a pátria. Você fala, pô, isso é um termo que geralmente você fala do cara que morre em combate, né? Como assim o cara teve uma doença súbita e morreu defendendo a pátria, né? Então lá na China o negócio tá ficando estranho também. E isso preocupa, né? Porque tá virando um problema global. Ali, ó, Vilela, a cientista chinesa, ó. Trabalhou nos Estados Unidos, ó, na... Morte por suposta doença, trabalhou no Wright State University em Ohio antes de retornar à China para se juntar e tal. Caramba. Você vê que... Ué, mais de um? Eu achei que era um só. Não, rapaz, acho que na China são 11. Ah, mano. Nos Estados Unidos são 15. Tá muito estranho isso, velho. Esses caras estão de brincadeira, né? Então, assim, para quem achava que profissão perigosa era ser policial no Rio de Janeiro, ser cientista também nos Estados Unidos e na China agora é profissão de risco. Tem que dar um adicional de periculosidade pro cara. Esse daqui que você falou, ali, ele teve a causa de morte não divulgada. Olha lá, Vilela, causa de morte não divulgada. Mais um. Tem uns que são doença súbita, né? Tem outra causa aí, Homer, que você vê aí, porque... Doença súbita... Morto em acidente de carro. Acidente de carro. Vários morreram em acidente de carro. E aí eu levantei uma outra hipótese. Que a hipótese é a seguinte. Um aqui, ó.
morte por acidente não especificado. Pô, tá de brincadeira, né? Escorregou em casa, né? Se você puder, Homer, me ajuda nessa missão aí, ó. Bota aí no Google. Car, que é carro em inglês. Hack, H-A-C-K. Car hack, hackear carro. Tá. Wired. Wired é W-I-R-E-D. Wired. Car hack, Wired, que é a revista. Eu não sei se serão os primeiros links, mas vai aparecer um link que só que tá em inglês. Vai falar assim, desligar o carro. Deixa eu ver aqui. Desce um pouquinho ali. Cara, é uma dessas matérias, porque pode descer mais um pouquinho. Vê no próprio Google, na lista que aparece do Google, porque acho que fica mais fácil. Que eu acho que é essa aí, ó. Essa aí que tem os dois caras na frente do carro. Só que essa é a continuidade da matéria. Depois você me diz de quando que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Se é 2007, 2009. Vê essa aí, ó. Aqui tá falando que é 1º de agosto de 2016. 16, mas isso aí é o follow-up, é a suíte, é a continuação da matéria. Vê se embaixo ali, logo no início, tem um link da matéria original. Não é essa não, é o recall dos veículos. Não tem problema, pode ser essa mesmo. Sabe o que os caras mostraram, Vilela, em 2000... Se você falar 2016, são 10 anos atrás. Mas a matéria original acho que é de 2009. O cara estava dirigindo um carro, vou nem falar a marca, tá escrito ali para não prejudicar a marca. Estava dirigindo o carro e o cara, à distância, hackeou o carro e desligou o carro no meio da autoestrada. O cara apertou um botão, o carro desligou. Eles conseguiram desligar o carro, acelerar o carro, frear o carro, aumentar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, ligar o aparelho de som, aumentar o volume do aparelho de som. Isso a gente está falando, Vilela, em 2016, 10 anos atrás. E era uma época que os carros, smart cars, os carros inteligentes, não eram tão comuns quanto hoje. Esses carros super conectados, né? Então, Vilela, esses montes de cientistas chineses morrendo em acidente automobilístico, eu não descarto a hipótese que alguém está hackeando o carro dos caras. Porque lá você viu lá que os carros são tudo elétrico, conectado, ligado na internet. Carro autônomo, né? Autônomo. Você pega um táxi e vai... O cara pega o carro e enfia o carro numa árvore mesmo. Dá uma hackeada, pá. Entendeu? Inclusive nos Estados Unidos teve um caso de um jovem cientista da NASA, um garoto que com 26 anos era chefe de um departamento da NASA lá, 26 anos. Você vê como é que o moleque era gênio. Esse garoto sumiu de casa, deixou também a carteira, o celular. Ficou 4 horas parado no aeroporto, dentro do carro, sem fazer nada. Depois saiu do aeroporto, as câmeras mostraram. O carro dele apareceu queimado, bateu numa árvore, pegou fogo. E o fogo foi tão intenso que quase que impossibilitou o reconhecimento que o cara foi carbonizado. Caramba. Ali. Foi cremado. Então aí, se a gente quiser entrar em outras especulações... E vários desses cientistas... Pelo que eu vi, não foi só uma, não. Foi mais de uma pessoa. Deixaram claro assim, ó, se eu sumir ou morrer, não fui eu. Eu não tirei a vida. Sabendo que estava correndo risco ou com alguma ameaça, né? Exato. Uma das que sumiram, porque esses sumiços começaram em 2023, 2022 ainda. Quando você pega e diz que nos Estados Unidos tem 15... Os caras falam, Fusquinha 67 é mais seguro hoje em dia. Qual é teu carro? Pra hackear é mais difícil. É seguro, né? Meu carro é aquele carro da Estrela importado que tem nome de mulher. É verdade. Estrela? É, o carro da Estrela importado que tem nome de mulher. Estrela com a empresa de... Aquela empresa Não, de... Não, é a Jaque. Hã? A Jaque. A Jaque Motors. É que a galera geralmente fala que sim, que o carro importado da Estrela pensa que é Mercedes-Benz. Exato. Não, a minha é Jaque. A Jaque também tem uma estrela? É, estrela. Ah, tá. A diferença é que a estrela é de 5 pontas, né? Tá, entendi. Eu achei que ele tava zoando, falando Estrela, aquela marca de brinquedo antiga, lembra? Eu também, cara. A primeira impressão também foi da Estrela. Depois eu me liguei, não, ele tá falando da Mercedes, mas não é Mercedes. É porque a gente é mais antigo que o Homer é garoto, ele não lembra dessas coisas. Não tem mais Estrela, né? Não, cara.
Mas o pessoal fala, né? O meu carro é o Mercedão, é o ônibus Mercedes, né? O Mercedão de 40 lugares, né? Exato. Então, Vilela, eu não duvido nada que os caras hackearam o carro desses malucos aí e jogaram o carro lá de cima do penhasco. Cara. Aí, é claro, se a galera quiser ouvir algumas teorias da conspiração, lembra daquele louro lá do Velozes e Furiosos que morreu num acidente de carro? Esqueci o nome dele. Paul Walker. Paul Walker. Dizem que ele estava prestes a produzir um documentário sobre comércio de pessoas menores de idade e comércio dos órgãos dessas pessoas. E aí a teoria especulativa que existe é que hackearam o carro dele, botaram em alta velocidade e fizeram o carro bater no muro, num poste, né? Numa árvore, né? E aí, aí você fala, isso é lorota, mas impossível não é. A gente colocou uma matéria da Wired Magazine sobre isso. Lembrando que a Wired Magazine é uma das revistas mais famosas do mundo de ciência e tecnologia. Eu vejo bastante conteúdo nas redes sociais que eles têm agora um aplicativo que ele está sincronizado com uma peça do carro, porque a grande maioria dos carros eles são aceleradores eletrônicos. Então, pelo próprio celular, você consegue também controlar o torque do motor, se o motor ele vai ficar mais rápido, tudo pelo celular. E isso também loucura, hein? Pode ser invadido, né? Então, eu já vi casos também na Wired Magazine do cara que hackeou o avião. Mas ele tinha que estar dentro do avião. Avião grande. Avião de passageiro. Ô, louco. O cara hackeou o avião pela porta de carregamento de celular USB. Ele meteu um USB ali. Entrou e conseguiu acessar o sistema. Que assustador. Né? Mas o cara falou que é possível hackear à distância também. Porque o cara, para ele hackear o avião e jogar o avião no chão, ele tem que ter um espírito kamikaze, né? Aí você vai falar, poxa, é aquele mesmo problema da mala do passageiro que não entrou no avião, mas a mala dele foi, né? Você fala, pô, isso aí pro cara ter jogado, soltado uma bomba lá é uma maravilha, né? Então, se a galera pesquisar com carinho, principalmente nesses veículos internacionais que, infelizmente, acabam tendo uma qualidade melhor do que alguns locais, você vai ver que hackear carro, hackear um avião, sabotar um carro, sabotar um avião, são coisas muito mais comuns, corriqueiras e frequentes e fáceis do que a gente poderia imaginar. Porque, Vilela, você vê muitos podcasts, né, nos comentários, para muitos especialistas, nunca aconteceu um avião cair porque foi sabotado e um carro bater porque foi sabotado. Sempre tem uma explicação mecânica, científica e tem um laudo, né? Então, assim, isso acontece. É claro que acontece, é só você pesquisar. E aí, Vilela, falando em enganos, se você quiser, a gente pode tratar também da nova tentativa de tirar a vida do presidente Donald. Exato. O que você acha? Estranhíssima, cara. Tiraram o vice antes dele. Sim, tem aquela... que é fora do protocolo total. Aquele ilusionista com aquele papel... Osper. Exato. Tem bastante coisa. Botou o papel com o nomezinho Vivian. Vamos antes... Tem mais perguntas sobre o desaparecimento, antes de a gente mudar de assunto? Eu vou fazer um xixizão também, senão já manda aí. Tem aqui uma pergunta da Fernanda Almeida. Ela fala assim, Daniel, você é demais. Em todo esse cenário, como é que fica a Área 51? Estão quietinhos, ninguém mais fala a respeito. Então, a Área 51, ela é fundamental, inclusive... A Área 51 se populariza quando no final dos anos 80 o Bob Lazar, que teria trabalhado lá, começou a aparecer na mídia fazendo denúncias do que havia realmente lá. E ele teria feito isso porque foi ameaçado de morte e ele veio a público para se proteger como se fosse um seguro de vida. Tipo assim, se me matarem foi a galera lá da Área 51 que me matou. E eles chamam de a Área 51, os termos técnicos que o Bob Lazar usa são Groom Lake e S4, né? Que é o nome que eles usam mais internamente. Então, é importante também lembrar, depois você vê se você encontra aí pra gente, Homer, o documentário novo do Bob Lazar que saiu. Eu não assisti ainda, tô doido para assistir. E teve também o documentário Age of Disclosure também, que eu não consegui assistir ainda. Eu acho que até o nosso amigo
Rony Vernet também soltou um documentário novo aí que eu também não consegui assistir ainda. Então, tá cheio de material legal aí pra quem gosta desse assunto pra assistir. Eu não sei se alguns desses estão em streaming ou você tem que pagar. Então, eu vou atrás também, porque depois tu pesquisa aí. A entrevista no Joe Rogan, né, com o Bob Lazar explodiu, né, pra lançamento desse filme, né? Recente agora? Recente agora, né? Cara, eu não vi essa recente, cara. Ó, vou te falar. Ali, ó. The Bob Lazar Story. Por isso, aí, viu? O nome da parada é S4, né? Que é o nome que eles chamam a Área 51, né? O que o Bob Lazar conta da Área 51? Ele diz que ele foi contratado para trabalhar numa força-tarefa de engenharia reversa de um OVNI. Tá. E que ninguém entendia como é que ele funcionava exatamente. Porque não tinha fios conectando os controles, né? Era uma conexão meio neural, assim. Você sentava na cadeira e se conectava à máquina como se a máquina fosse meio viva também. E aí ele diz que o projeto era completamente compartimentalizado, ou seja, totalmente separado. Isso, por um lado, era bom para eles, porque tinha o objetivo de impedir que alguém conhecesse todo o espectro da pesquisa e pudesse abrir o bico e contar para as pessoas. Mas, por outro lado, atrapalhava o desenvolvimento da pesquisa, porque você não poderia interagir com os cientistas das outras áreas, né? E aí ele sabia o dia e a hora exata que eles faziam os testes com as naves. Porque eles conseguiam pilotar as naves, mas ele não sabia exatamente como ela funcionava. Que é tipo a gente, né? Que a gente vive dentro de um corpo humano e a gente não sabe exatamente como ele funciona. Mas a gente tá usando. E a nave devia ser super amigável, assim, os controles. Uma coisa intuitiva, mas ele não sabia exatamente como é que funcionava. E aí, o que aconteceu? Ele começou a levar uns amigos para fazer um churrascão e mostrar as naves voando, né? Até o dia que eles foram enquadrados pelo sistema lá de segurança e começaram a queimar a reputação do Bob Lazar. Os registros dele ter estudado no MIT foram desaparecidos. Isso não é muito raro de acontecer, de sumir com o histórico do cara. Todo mundo fala nunca. O cara que era teu colega de quarto que via você todo dia fala, não sei quem é, nunca vi. Só que ele levou o jornalista, que eu esqueci o nome do jornalista, que trabalha muito com o Jeremy Corbell hoje em dia. É um jornalista sério, investigativo. Ele falou, quer que eu te prove que eu trabalhei nesse projeto? Ele chega na empresa onde todo mundo dizia que ele nunca tinha trabalhado, o segurança fala, e aí, Bob, beleza? Ele tipo, ninguém conhece, Não, ele saiu entrando na empresa, mostrou a empresa toda, falou, esse corredor aqui todo vai dizer que minha sala era essa, galera, aí, beleza? Mano. E aí, Bob? E aí, a única coisa que sobrou de registro dele trabalhando nesse projeto é uma página de comemoração dos aniversariantes, dos funcionários aniversariantes do mês. Tava lá Bob Lazar, dia tal. Ele falou aí, ó, não tô te falando, esqueceram de sumir com essa prova, que né? Legal, cara. E aí, o que ele diz? O Bob Lazar é um cara que poderia, com toda razão, falar o famoso eu avisei. Porque nos anos 80 ele já falava do elemento 115, que não existia na época oficialmente. Depois, em 2003, descobriram o elemento 115, que é o moscóvio, né? Que tem a ver com Moscou. Ele dizia que ele acessava o centro de pesquisa com uma máquina onde você enfiava a mão e ela identificava quem era quem pelo espaço entre os ossinhos da mão e dos dedos. Falaram que isso era palhaçada e descobriram outro dia